Eu agradeço o convite do João Palhares e do José Oliveira. É um prazer estar aqui apresentando também um filme para o Luckstar, por onde tantas pessoas e amigos que admiro passaram. O João ele me convidou por causa de um comentário que eu fiz sobre o filme, sobre o Harry and Son, do Paul Newman, onde eu dizia que o filme era como uma canção do Bruce Springsteen. Eu já entro nisso antes de alguns apontamentos. O filme do Newman, ele se encaixa em duas linhagens pós-70 do cinema americano que por acaso eu defino em dois termos em inglês. O primeiro é o know-how inerente no modo de se filmar. O que isso significa? É algo que era ainda possível na década de 80, no meio de uma indústria em sua completa transformação, mas que é uma indústria que ainda possui uma noção técnica bastante eficaz em todos os seus segmentos, seja do roteiro até a fotografia. Enfim, um molde de realização ainda bastante fresco, com concepções que as décadas seguintes perderam. À luz desses filmes, os filmes recentes tornam-se bem aquém do que deveriam. Eu penso como Lucas, a Inocência do Primeiro Ano Humor, é um filme imenso feito por um cineasta do mediano para o indiferente. Mas se a gente pensa no contexto em que esses filmes foram feitos, na década de 80, é claro que eles se sobressairiam, mas vamos tentar sobrepor essa nossa visão atual prejudicada pela má qualidade contemporânea dos filmes em geral. A gente não pode esquecer que ainda existem filmes que, além desse know-how inerente, possuem um cineasta por trás, e isso eleva eles a um nível muito maior. É o caso do James L. Brooks em Broadcast News, o Robert Mulligan no Man in the Moon, e aqui o Paul Newman com Harry and Son. A gente não deve esquecer jamais os parâmetros que tais homens nos ofereceram. Valorizemos o que há de bom, pois, enfim, com o perdão do jogo de palavras, isso já é bom demais. Mas a gente não pode esquecer que certos filmes dão um passo à frente nisso tudo, como no caso destes cineastas, verdadeiros cineastas. E foram esses cineastas em particular que citei que compartilham um segundo termo, que a gente pode chamar de cineastas do life itself, da vida como ela é. Eles conseguem dialogar com as décadas mais antigas e nos presenteiam com essa qualidade que nada mais é do que um sentimento de mundo, de uma naturalidade que não tem nada a ver com um naturalismo. É o que o Langlois viu no cinema americano como pureza da vida, uma agilidade, uma modulação e uma síntese muito grande. E isso tudo no meio do cinema dito mais montado, mais construído, mais artificial, mais industrial, etc. E o Newman ele é um sobrevivente de uma virada, essa dos 50 para os 60. Mas ainda alguém que recebeu os refletores do estúdio na face, ouviu ao pé do ouvido McCarthy, Preminger, Hitchcock, Rosen. Ele possui uma herança do seu tempo como ator. E é curioso como o ator estrela está bem distante no cinema do Newman. E o mesmo rosto, aquele famoso, agora está presente em situações cotidianas, ordinárias, de uma outra ordem, enfim. É que o Newman ele é também um grande cineasta do homem americano, da mulher americana, mas sobretudo desse homem e dessa mulher no seio da família americana. E o efeito dos raios gama era a Joanne Woodward e sua filha. A gente não sabia discernir muito bem quem era a criança de fato nessa relação e essa confusão abalava ambas, trocavam suas naturezas pela ordem da desconexão. Logo após, no Sometimes a Great Notion, era um núcleo mais duro, bem mais complexo nas relações familiares. O filho pródigo voltava para desestabilizar muito mais do que em sua primeira saída. É na história desse filme que a gente percebe como a família é fonte de toda a graça e maldição dos indivíduos, de como ela aprisiona e os salva ao mesmo tempo. A ideia é essa muito cara a um certo filão do cinema americano, do filão do Coppola, do James Gray. Foi então nesse filme que o Newman entendeu como a relação paternal e filial é muito mais aquela da dor e da tragédia. E foi aí que ele chegou no Harry and Son, onde o pai encontra sua juventude perdida na do seu jovem filho. Com esse espelho gritando na sua frente, nasce uma severidade onde o amor e o egoísmo, o respeito e a inveja, eles colidem em cima dessa relação entre pai e filho. E é tão importante, isso foi tão importante para ele, como foi tão importante chegar, né, para ele nisso, foi também o que o Shadowbox o trouxe. Esse é um filme sobre a morte, onde evita-se ao máximo falar sobre ela, tornando este o caso de um filme em silêncio, onde se fala o tempo todo. E se o Shadowbox é um ensaio para toda essa questão,
A leitura posterior dela se encontra aqui no Heron Song, o que faz do Paul Newman um grande cineasta sobre a finitude, sobre a morte e o ciclo eterno dela. O outro ponto é como também é importante a entrada da questão da TV nos filmes do Paul Newman. É que o Newman sabe usar as armas da televisão a seu favor. Se esse é o caminho que ele está disponível, ele se entrega a ele. Essa é uma questão bem essencial nos seus últimos 3 longas-metragens. Enquanto muito se tem feito o movimento de tentar transformar a televisão em cinema, o que o Newman faz aqui é justamente o contrário. Ele chega ao cinema justamente por não eximir a televisão. Os cortes rápidos do filme significantes para as trocas de lugares e momentos e que trazem até nós, no fundo, uma definição bem precisa de decupagem, como também o 4x3 televisivo que remonta a uma escola cinematográfica de outrora, planos gerais que resumem cenas e sentimentos que outros precisariam de 10 vezes mais planos para chegar até onde o Newman chega, e, enfim, os próprios aspectos novelescos que entendem o mecanismo original do drama e o apresentam assim como novos para nós. Pois aqui trata-se de uma história que sempre vimos, que sempre ouvimos alguém contar um semelhante caso. É por isso que na ficção a gente sempre a gente volta a ver esse tipo de história, pois elas nos falam sobre os primeiros sentimentos dos seres, do homem, do humano. É nessa contrapartida, na verdade, que encontramos no filme de Newman momentos que não são comumente vistos na TV. Lá pelo final do filme, em um contexto que eu não vou revelar, existe um plano mais longo da Joanne Woodward, um plano lateral, mais de perfil, sem uma frontalidade expositiva, sem um drama desenhado e imposto, enfim, sim um drama que vem do quadro, pela verdade do momento, central nele. É como se existisse uma distância que a câmera deveria respeitar e ela respeita. Da mesma forma que a gente viu antes no filme, é como se esse momento permitisse alguns segundos a mais de reserva à personagem, antes de ela voltar ao mundo e conversar e continuar o filme. E esta é meio que uma imagem recorrente no filme, às vezes até acompanhada por um certo desfoque. O personagem em primeiro plano e o fundo desfocado, onde, enfim, através de uma leitura mais literal, o personagem ele é isolado do mundo e ganha por alguns segundos um momento apenas para si mesmo. Um momento para si mesmo e para o seu pensamento, que é bem importante. Enfim, essa é uma imagem que nos fala muito durante todo o filme. Uma grande questão é que o Newman é um dos grandes cineastas sobre também o que não é dito, sobre o que se percebe em um vácuo entre as personagens, em uma palavra que não será dita, em um olhar que não terá coragem de falar de fato. Ou quando até mesmo algo é falado, e do que é falado outras coisas são extraídas. Como na entrevista de emprego que o Howard faz, quando a mulher fala sobre homens velhos se estarem com jovens garotas, e a gente sabe que ela está falando que ela é o velho homem e o Howard é a jovem garota. É ali que o Howard entende os olhares que o Paul Newman, cineasta, nos fez entender muito antes. Ainda assim, pensando no que eu falei sobre um cinema do homem comum, cotidiano, é que eu volto à questão do Bruce Springsteen. Eu penso que esse filme é uma canção do Springsteen justamente por este arco do chamado Blue Collar Man, um paralelo que fica ainda mais evidente por se tratar de um filme sobre a classe operária. A gente pode dizer que o Howard se parece com o protagonista da canção Working on the Highway, do Born in the USA, um tipo similar àquele que, no meio do marasmo do emprego, se encanta por uma garota e termina literalmente aprisionado pelo trabalho. Ainda que com um desfecho menos sombrio do que aquele da música, no filme do Newman entrevemos esse mesmo tipo de possibilidade, esse tipo de reviravoltas dessas emoções que, mesmo plenas e bastante comuns, ainda estão fadadas justamente ao retorno ao trabalho. Ao trabalho como uma espécie de escravidão, de engrenagem eterna, isso reconhecido como um fato que não se demoniza ou evita, mas que se busca superar, vencer, passar acima. É por isso que tanto o Newman quanto o Springsteen louvam a ascensão e declínio aqui de um certo sonho americano, de uma americanidade onde se confronta expectativa e realidade. E, enfim, esse é o sentimento mais básico desse país. Longe de um idealismo doutrinal, os trovadores deste americanismo por excelência, no nosso caso, músico e cineasta, estão muito mais centrados em como o país foi construído por homens desconhecidos. São filmes e canções dedicados a este homem, sem rosto, ou melhor, dedicados a dar-lhes um rosto. É algo que vemos do The Big Trail, do Walsh, até o Franco Atirador do Timino.
Eu penso naquela cena final do filme do Cimino, do Franco, onde tantas confusões já foram ditas sobre, do Deer Hunter, né? Quando é evidente que no meio da destruição que foi operada naqueles presentes naquela mesa, ainda persiste uma esperança, que nasce muito menos de uma América indelével e muito mais por aqueles indivíduos estarem ali juntos, ainda unidos, naquele momento, naquele recinto, naquela cidade, que é claro, se encontra nos Estados Unidos. E no filme do Paul Newman, o sonho e a esperança persistem até o final, ou melhor, sobretudo naquele final. O sonho que na verdade é o sonho deste homem sem rosto, o sonho privado que nasce por uma trajetória, que nasce pelos empecilhos, por causa dos empecilhos dessa trajetória. E o caráter cíclico apresentado neste final nos mostra que se trata de uma história que irá se repetir muitas vezes. E essa história particular, que como eu disse, foi tantas vezes vistas, né, ouvidas, contadas, é no fundo a história de um país. Mas enfim, de forma mais especial, a música do Springsteen que mais me toca a este filme, como que fundada sobre o mesmo espírito, é Factory, do disco Darkness on the Edge of Town. É uma música sobre a vida do proletário, sua rotina e as mansões de medo e de dor, para ficar nas palavras da letra. Que este trabalhador, enfim, ele encontra todos os dias quando sai de casa. Ele sai da fábrica com o apito chorando, né? O apito a chorar, é uma imagem que ele evoca. E ainda comenta que nessa mesma noite alguém irá se ferir, provavelmente devido a essa jornada amarga do homem na fábrica. Este alguém é o próprio Bruce, que, como é sabido, não tinha o apoio do pai, que era um desse tipo de operário, para sua carreira como músico. Da mesma forma que esse filho também é o Howard do filme, que também não possui o apoio do pai para ser um escritor. De qualquer modo, a imagem que mais me assombra nessa relação é a desse trecho da música. Homens caminham através dos portões com a morte em seus olhos. Isso é como que uma epígrafe imaginária que precede as páginas do roteiro do filme ainda não filmado. Essa imagem da morte nos olhos está presente logo no começo do filme, né, quando ocorre a primeira cegueira e tontura do Harry, do Paul Newman. Enfim, seja em tópico quanto em vida, o movimento essencial do filme é esse da transição da juventude para a maturidade, onde o ator Newman torna-se cada vez menos a estrela de outrora e se torna cada vez mais humano, cada vez mais próximo do espectador, cada vez mais aquele que está, enfim, diante da tela. O brilho em cena dele ainda é o mesmo, mas o cineasta nasce desse processo de envelhecimento. Enfim, por fim, muito se falou aqui sobre uma parcela trágica. A gente precisa afirmar também que, como nos grandes do Life Itself, o que o Newman traz também aqui é uma capacidade de modulação de tom muito absurda. A cena primordial dessa questão é aquela dos pratos na cozinha, os pratos de fina na sala de estar, onde ele nos mostra como a gente pode, em questão de segundos, pela sutileza do tato, de uma cena das mais pesadas ao mais leve dos momentos. Esta flutuação e capacidade cada vez mais rara de trazer a vida sem maniqueísmos e unilateralidades é o que eu encontro nesse filme, que eu gosto de pensar que é um filme de espírito ao uso na relação familiar, contrabalanceado por uma tônica trágica e humorística bastante fordiana. Por fim, obrigado aos amigos do Luckstar e também ao amigo Gustavo Dornelas, vulgo Cine Baixar, aquele responsável por disponibilizar todas as presenças do cinema na internet, entre outras belezas. Foi ele que me apresentou o Newman cineasta e, em particular, este filme aqui. Concordo com você, meu amigo, para mim é o melhor filme dele. Obrigado, boa sessão a todos.